Muito bem! Estamos de volta com Olha Só Ela Aqui, de volta no canal! Ana, obrigado por ter voltado ao canal aqui. Na verdade, a gente gravou tudo junto, né? Mas, enfim, não precisa contar. né? Mas tudo bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses enganos, as coisas que a gente faz para atrapalhar, que é, na verdade, querendo ajudar, que a gente sempre faz as coisas querendo ajudar, né? Na melhor das intenções, mas que acaba atrapalhando o desenvolvimento de linguagem dos nossos filhos, o que a gente pode fazer para de fato ajudá-los, né? E então a conversa vai ser um pouco sobre isso hoje, tá? Então se apresenta de novo, caso a pessoa nunca tenha te visto antes no outro vídeo. Então, inclusive se você quiser já ver o outro vídeo, o link tá em algum lugar aqui, que eu nunca sei. Vai estar por aqui ou na descrição do vídeo, você clica e vai ver o vídeo dela. Eu sou Ana Paula Viana, eu sou fonoaudióloga, trabalho com desenvolvimento infantil há quase 20 anos e estou aqui para responder todas as perguntas que o paizinho, vulgo Thiago, quiser me fazer hoje. Quando eu vim aqui, né, para gravar, tinha outra fono, né, que sua sócia veio aqui e falou, quem é o paizinho? Aí apontou para mim, tipo, desse tamanho, assim, peraí, não tá muito certo. É o paizão, né? Vamos rebatizar. Mas muito bem, vamos começar então pelas mancadas que a gente dá com os nossos filhos. Então a gente falou um pouco em outro vídeo, né, sobre essa questão de tentar, se a criança está numa gagueira ali, que é uma gagueira natural, a gente tentar adiantar e criar aquela ansiedade em cima. Completar a palavra, adivinhar o que ela está dizendo, não ajuda, só atrapalha. Lá no início, quando a criança está aprendendo, iniciando a linguagem verbal, ela não sabe direito, ela está engatinhando, se a gente puder fazer essa transposição assim, do motor para a linguagem, né, ela está ali nos primeiros passos do desenvolvimento da fala, da linguagem, da comunicação oral. Uma etapa imediatamente anterior é a de apontar. Então, isso é legal, as crianças precisam apontar. É um marco importante da criança que entende esse gesto, esse movimento como uma extensão daquilo que ela quer. Então, apontar, quando ela aponta para um objeto e aponta para o adulto e aponta para o objeto, aquilo tem um significado muito importante de quero aquilo, pega aquilo, ou olha também aquilo, compartilha comigo aquele interesse. Então, não necessariamente para pegar só, mas quando ela está andando na rua e... Uau, o ônibus. Mas ela não sabe ainda falar uau, o ônibus, e ela aponta, ela tá chamando a atenção para você de alguma coisa. Então, nesse momento, é fundamental que você nomeie, que você seja a tecla SAP, que você fale aquilo que a criança ainda não consegue falar. Então, olha, você viu o ônibus grande, o ônibus vermelho, é mesmo? Caramba, que ônibus grande, legal. Né? Assim, traduza em português, se você fala português, aquilo que a criança está apontando. Isso é muito legal. E no momento que ela quer alguma coisa, que ela pede apontando, a gente muitas vezes perde essa oportunidade. E o dia a dia, e a correria, e o fato de ter 1000 coisas para fazer, tá. Ou então, assim, ela aponta, sei lá, uma maçã, e aí você vai lá e dá a maçã. E perde a oportunidade de dizer: você quer a maçã? Fala para papai, fala para mamãe, me dá a maçã, me dá a maçã. Então, o muito legal nessa hora é você usar a conjugação da criança, ou seja, fale exatamente como você gostaria de ouvir. Dê o modelo correto, porque você vai falar assim, pede para a mamãe a maçã, ela não sabe ainda falar, me dá a maçã. Talvez ela queira repetir, pede pra mamãe a maçã. Então você tem que fazer o oposto. Você tem que falar a frase que você gostaria de ouvir para dar um bom exemplo, um bom modelo, para ela só repetir. E aí depois ela faz sozinha. Então, você quer, Maria, a maçã? Fala, mamãe, dá a maçã. E aí, provavelmente, 1, 2, 10, 15 vezes depois, ela vai começar, mamãe, maçã, mamãe, dá a maçã, mamãe, e, enfim, e aí você vai estruturando. Então, apontar e receber é uma coisa que a gente faz o tempo todo e não deveria fazer, porque a gente reforça o hábito de só apontar. Então, se eu aponto e quero e consigo, por que eu vou falar pedindo, por favor, por gentileza? Não vai rolar, vai demorar muito.
E eu acho que isso, inclusive, cria essa ideia de que tudo que ela aponta, ela pode ter, né? E em algum momento ela não vai conseguir as coisas que ela aponta, e aí você tem um problema. Tem um problema. Né? Então é até legal você usar o verbal pra dizer, aquilo a mamãe não pode pegar. Aquilo o papai agora, não, aquilo não é de criança, ou sei lá. O motivo que for que você não vai poder oferecer aquilo não pode, aquilo é caro, aquilo quebra, aquilo, né? Mas assim, converse com a criança. Uma coisa legal é assim, eu não converso com ele porque ele não conversa comigo. Eu não falo com os bebês porque os bebês não entendem. E a gente tem que compreender que o mecanismo é inverso. Ele só vai falar com você se você falar com ele. Ele só vai entender alguma coisa se ele for exposto àquilo, se alguém parar e explicar para ele. Não é um botão que assim, com 1 ano passa a falar e pronto, né? As palavras de dentro não dela, é assim, né? Então é um processo mesmo. Então, mesmo que ele não responda verbalmente, ele responde de outras formas, já conversamos sobre isso, né? Ele responde prestando atenção, ele responde com a expressão facial. Se você fala de uma forma carinhosa, provavelmente ele vai gostar mais do que se você fala de um jeito assim, meio estranho. E assim ele vai entendendo as modulações não verbais, primeiro, da fala, da linguagem, para depois ele entender o significado. Toda vez que você for dar banho num bebê de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, de 9 meses, e banho a gente imagina que 1 vez ao dia, pelo menos, cada um sabe de si, mas se eu dou banho e passo o shampoo e falo, olha, vamos lavar o cabelo, nossa, passo o sabonete no pé e falo, que pé de chulé, cadê a barriga do Joaquim? E aí lava a barriga do Joaquim. Toda vez alguém mexe na minha barriga e fala barriga, alguém mexe no meu pé e fala pé, alguém mexe no meu sovaco e fala sovaco, eu começo a associar, e aí depois a gente tem a etapa de compreensão, ou seja, cadê a barriga? Aí o neném não fala barriga ainda, mas bota a mão. Cadê o pé de chulé? Aí faz assim, para depois ele falar pé, barriga, cabeça. Então assim, não fala pé, barriga e cabeça de uma hora para outra. Ouviu muitas vezes pé, barriga e cabeça durante meses. Nossa, perfeito. Conversar com um bebê que não conversa com você é a principal forma de fazer com que ele um dia converse com você. Total. E assim, é engraçado porque eu tô me dividindo aqui entre as coisas que eu quero falar pro vídeo, perguntar, mas ao mesmo tempo eu, pai, fico aqui tipo, a Maia faz isso, não sei o quê. E uma das coisas que você falou, essa coisa de falar o que você tá fazendo, eu vejo que assim, eu não sei nem por que eu faço isso, mas eu faço isso naturalmente com as crianças, que é, se eu vou fazer alguma coisa com elas, eu vou falar, desde bebê. E se as pessoas me perguntam, quando é que a gente começa a conversar? Eu sempre falo, não, desde sempre, porque mesmo que não, com 2 meses, ela não tá nem aí ainda porque você tá falando. Ela tá assim. Mas mais do que isso, é importante pra você já ir praticando. Criar o hábito. Você cria esse hábito. Você tem que ser narrador. Exato. Você é um narrador dos seus filhos durante anos. Exato. E, tipo, então, pra trocar a fralda da Maia, eu falo, filha, agora vamos trocar a fralda? E ela tem 4 meses só. Então, vamos lá, então, agora vamos abrir tua roupa. Vou tirar a fralda. O cocô, vamos limpar aqui com a água. Perfeito. E aí você vai, é como se fosse contando uma história, né, da vida daquela criança. Mas isso não é natural, não é espontâneo para todo mundo, não é. Então, muitas vezes, assim, essa informação tem que ser passada e, às vezes, as pessoas... Alguém me disse que tinha dificuldade de conversar com a barriga. Não todo mundo tem dificuldade, mas é muito comum. Então, também, muita gente tem dificuldade em conversar com um bebê que não conversa. Não tem a resposta, né? Né? Fica assim, coisa de maluco, não, parece que coisa boba. E, assim, vale ter essa fundamentação teórica, né? Assim, a gente tem muito artigo, a gente tem muito trabalho comprovando o processo de desenvolvimento da linguagem. E ele não é inerente ao ser humano após alguma faixa etária. Quem não tem intermediação social não desenvolve linguagem. Não tem porquê, né? Não tem função. E assim, eu não sei se... Eu tô até falando um negócio aqui que pode ser uma besteira. Tá. Mas se me corrija, não tem problema nenhum. Tá. Eu já li em algum lugar, eu acho, que isso... Algumas características de desenvolvimento humano, eles funcionam em janelas, né? Então, assim, se você perde aquela janela, você não consegue mais desenvolver ou você desenvolveria com muito mais dificuldade. E a linguagem é uma delas. São janelas de oportunidade. Isso. É isso. Então, não é que você não consiga mais, mas de fato você perde o momento dourado, o momento que tá tudo pronto, tudo a seu favor. O vento tá ali. E aí, se você perder o embalo, vai rolar um maior gasto energético ou um tempo maior para adquirir aquele conhecimento, aquela habilidade, aquele conceito que
Estava tudo prontinho para ser absorvido há um tempo atrás. Então a gente fala muito hoje dos primeiros 1000 dias, a primeira infância, né? Como sedimento, como base. Eu falo muito esse exemplo para os pais de crianças que vêm aqui. Mas quando é que ele vai começar a falar? Assim, para aprender a falar, é o final da escada. A fala, quando é que ele vai me contar como foi o dia na escola? Todo mundo fica aflito porque pergunta e a criança não sabe, ou não fala, ou conta uma coisa que não tem nada a ver. Então, quando é que ele vai me contar como é que foi a escola hoje? Eu falei, isso aí é o 15º andar do prédio. Estamos na fundação ainda. Estamos colocando ali a estrutura, estamos fazendo aquela laje inicial. Vai rolar, mas não é o momento. Assim, se não tiver estrutura embaixo, a gente está construindo um prédio muito frágil. Então, calma, né? Temos uma etapa. Então, conversar com a criança, fazer uma boa compreensão, garantir que ela compreenda bem, que ela execute, que ela demonstre conhecimento na compreensão de linguagem, é prévio para ela depois desenvolver. E ter bons interlocutores, né? E aí, vou aproveitar, você não me perguntou, mas eu vou... Vamos ver se é o que eu ia falar agora. Vai. É aquela que para lá do Tati Bitati, ou não? Isso faz diferença. Então, assim, é claro que conversar com crianças, a gente usa uma melodia, usa uma entonação diferente. Na verdade, a gente modula isso o tempo todo. Eu tô falando com você de um jeito que eu falo, talvez, quando eu dou aula de outro jeito, quando eu falo com os meus filhos, eu dou, né? Quando se eu fosse fazer sei lá, vou no fórum brigar, para me defender de alguma coisa, talvez eu vá falar com o juiz de outro jeito. Claro. Então, assim, a gente modula. Mas não significa tratar a criança como um ser absolutamente irracional, que vai ser precisa. Olha, deu botão. Não dá. Não é legal. O ideal é que você dê bons modelos. Então, se a criança fala caminhão, sapato, ela tem que ouvir caminhão e sapato. Isso. Então, o que a gente espera é que o adulto ensine a criança a falar certo e não a criança ensine o adulto a falar errado. É verdade. Então, a gente vê, você quer tatá do tetito. Ai, é tão fofo ele falando isso. Fica difícil. Eu nunca entendo as pessoas falando assim. Fica difícil que depois queira que ele fale corretamente. Então, assim, falar a língua correta, sim, com carinho, né, com fofura, mas não precisa ser absolutamente desconfigurado. Claro. Excesso de diminutivos. Isso é uma pegadinha. O que acontece, Thiago? Existem várias formas de desenvolvimento de linguagem. Nem todas as crianças aprendem a falar da mesma forma. Tem algumas crianças que aprendem a falar buscando o fim das palavras. Então, vê se alguma dos seus dois, né? A Maia não fala ainda. Olha, cadê o jacaré? Aí a criança fala, yeah. Olha, vamos pegar o caminhão. Caminhão. O que é isso aqui? É o sapato? Ato. Sim. E aí é o do jacaré, não, ato. Se eu falo que o jacarezinho, o sapatinho e o caminhãozinho, você concorda que 3 palavras com... É tudo inho, né? É tudo inho no final. E aí eu faço uma imagem mental do caminhão, do jacaré e do sapato. E eu falo inho pros 3. E aí o que eu faço? É melhor não falar nada. Porque, né, não tá batendo. Mas não é, não tá estranho isso aqui pra mim, muito confuso. Então, aí a criança atrasa o desenvolvimento da linguagem dela, porque ela escuta que ovelhinha, vaquinha, cabritinho, é tudo inho. Sim. Então, assim, não está proibido. Mas a gente sugere dar uma amenizada no sapatinho do Joãozinho, é tão bonitinho, vamos colocar a cuequinha, tudo inho. Muito bom. Você falou isso, eu lembrei de, assim, tem aquela coisa que é um drama na vida de todo pai de criança pequena, né, e toda mãe também, que é a Patrulha Canina, né, que é aquela coisa que é difícil, a gente ou ver tanto aquelas 2 primeiras temporadas, que é a única coisa que tem na Netflix, aí você já sabe de qual que acontece, os dubladores que mudam, que um muda de gênero, o outro muda não sei o que, a gente já sabe a história toda do negócio. E aí, assim, você ainda tem que ouvir o seu filho falando sobre isso 24 horas por dia. Então ficou muito marcado no meu ser. O Gael, quando ele falava Patrulha Canina, ele não falava Patrulha Canina, ele falava Nina vai. Por causa da música. Patrulha Canina vai. Então ele pegava o final de 2 palavras, que é Nina
e já botava logo a musiquinha vai. Então a Nina vai sempre. A gente, filho, Patrulha Canina que você quer? A gente ficava sempre... Joga pro correto. Então, se você quer ver o Nina vai, isso é direto. Nina vai. E aí, se ele vai a algum lugar qualquer e fala Nina vai, alguém vai entender? Ninguém. E isso é uma dica legal, assim, a gente usa um termo red flags, então assim, bandeiras vermelhas ou sinal amarelo, coisas que eventualmente podem estar fazendo com que a criança mereça uma avaliação de lupa, sabe? Um olhar, meu filho entende, meu filho fala e só eu entendo o que ele fala. Só nós da casa, só o irmão entende. Assim, é uma linguagem funcional? Não, né? Aí tá falando, talvez até a organização de pensamento não esteja tão prejudicada, mas se não é uma comunicação efetiva, se ele não usa aquela fala para se relacionar e resolver suas questões e fazer trocas no mundo, não tá legal. Só eu entendo o que ele fala, tem alguma coisa errada, né? Tem alguém aí que tá sobrecarregando, tá trabalhando dobrado. E não está fazendo com que essa comunicação seja fluida. Então, isso é uma fala que vale a pena chamar a atenção. Assim, se ninguém entende o meu filho, só eu. Tá, ótimo. Isso não faz você um pai ou uma mãe especial, né? Isso só faz você, toma atenção que... Sinal amarelo. Bom, então, já que a gente está falando de coisa aqui que nós, nas melhores das intenções, fazemos de errado com os nossos filhos, né? Na hora da linguagem ali, o que mais você tem aí que é bem importante nos dias de hoje? Não posso deixar de falar. Tempo de telas. Screen time, se vocês derem assim um Google. Hoje estão saindo as pesquisas, hoje, né? Assim, 2018. Tá bem fresquinho quando a gente fala em ciência. Os primeiros trabalhos robustos sobre o impacto no desenvolvimento da linguagem em crianças expostas de uma forma importante a celulares, tablets, TVs. Não é uma realidade nossa, né? Então, assim, a gente, enquanto criança, tinha uma televisão e até podia passar ali uma tarde inteira, uma manhã inteira numa televisão. Mas, assim, o acesso a essas telas hoje está muito maior, a frequência, o tempo é muito maior e a precocidade. Os bebês hoje têm acesso à televisão, a celular, a tablet. Hoje a gente vê criança comendo na frente da televisão. Vai no restaurante com o tablet ali no tripé. Entra no carro e aí a tela tá ali atrás do banco do motorista, atrás do banco do carona. Então, assim, isso hoje a gente está com bastante pesquisa. O Canadá tá com um centro grande, os Estados Unidos está com um centro grande de pesquisa, só reforçando o que empiricamente aqui no consultório a gente já suspeitava, de que as crianças estão substituindo a interação olho a olho, humana, por uma interação unidirecional com as telas. Então, assim, na tela, a tela fala e não exige resposta. E aí a criança até inicialmente imita, repete, mas não há uma devolução, não há o ping-pong, né? A tela não responde, não reage àquele movimento que a criança faz, e aí isso tende a diminuir ou a se apagar. E de fato as crianças têm um contato visual ruim, têm uma interação ruim, pobre, têm um desenvolvimento de linguagem atrasado. E, obviamente, a janela do desenvolvimento tá ali por volta de 2 anos, 3 anos. Se nessa fase a gente atrasa, a gente vai ver muitas vezes crianças com 4, com 5 com questões de socialização, com 6 com questões de alfabetização. E isso vai sendo carregado, sabe? O impacto, ele é diferente dependendo da idade, né? Sim. Quer dizer, tá. É isso. A idade, a frequência, né, a exposição. E eu não digo assim, vamos então proibir as telas. Crianças não devem ter acesso. Não é isso. Até porque a gente não quer ter, né? Hoje as telas fazem parte da nossa vida. A gente tem que ter critério. A gente tem que entender, talvez, a tela como um brinquedo como outro qualquer. Então, assim, você conta 3 horas de história para os seus filhos por dia? Alguém sugere brincar 2 horas de quebra-cabeça ininterruptamente? Não. Então ninguém deveria ficar assistindo Peppa Galinha Pintadinha, Patrulha Canina e By Blaze e sei lá o quê. 2, 3 horas em looping. Com certeza. Eu queria, é legal, ele gosta. Então,
dá pra dividir e dá pra fazer a triangulação. Então assim, vamos ver Peppa? Vamos ver Peppa. Mas olha que legal, que oportunidade legal ver a Peppa num parque de diversão e falar, olha, é a montanha-russa, olha a roda gigante que a gente foi naquele dia, e ela tá na pracinha, ela tá andando de escorrega, lembra que você foi de escorrega? Então usar a Peppa como uma fonte de estímulo, como uma fonte de diálogo, e não... Mas esse que é o problema também, assim, se você parar pra pensar qual é o motivo pelo qual as crianças estão sendo expostas cada vez mais à tela, que é justamente pra liberar a gente pra fazer outras coisas, assim, a gente não tá nem fazendo juízo de valor do porquê que você tá usando, a gente tá falando do impacto na criança. E isso já não funciona, né? Sim. Porque você quer botar a criança ali pra você se liberar. Não pra você ficar assistindo aquela desgraça da Peppa Pig que você... Ninguém merece. Mas realmente, assim, seria uma solução. E outra coisa que eu sempre falo também é que, assim, por mais que você esteja oferecendo algum conteúdo que seja educativo, tipo um Daniel Tigre, que é legal, ele fala as paradas lá de sentimentos e tal. Não, você poderia estar falando, você poderia estar lendo um livro sobre sentimentos. Você não precisa deixar o seu filho 3 horas vendo aquilo, porque vai ser só aquele consumo passivo, né? Ele tá só ali recebendo, mas não tá trocando, não tá vendo a tua expressão facial, se você tá falando de sentimento, né? Tipo, e é um desenho, não vai ter a mesma expressão facial de você, né? Assim, nesse caso é algo legal, é algo complementar, mas é algo, assim, não dá pra comparar. Pois é. Mas assim, dá pra juntar, sou louca de falar, vamos estar todo mundo assistir Peppa Pig junto fogo, sempre. Né, jamais. Eu também preciso lavar uma louça e falo, graças a Deus, Santa Peppa, fica aí 20 minutos. 20 minutos não são 2 horas. 20 minutos não são... né, um episódio. Ok, vamos ver um filme. Vamos ver um filme. Vamos ver meia hora de alguma coisa. A questão é você suprimir oportunidades maravilhosas de estímulo, de mundo, porque não se sabe fazer outra coisa na vida. A criança anda com aquilo. Então, assim, carro, janela, é a oportunidade de dizer, olha a árvore, olha o mercado, olha a moto. Né? Exatamente, vamos aquela brincadeira do meus olhinhos veem uma coisa amarela, vermelha e verde piscando. É o sinal. Meus olhinhos veem uma coisa comprida que tem luz na mão, o poste. Então, assim, perde-se a oportunidade de vocabulário, de narrativa, de... enfim, mostrar o mundo. Alimentação. Alimentação é uma atividade não só nutricional, mas basicamente social, né? E nós brasileiros usamos os momentos das refeições muito. Sim. A gente é over, né? A gente quer comemorar, a gente chama para um churrasco, uma pizza. A gente tá na fossa, a gente junta aqui para todo mundo comer. Então, assim, a alimentação é troca, é diálogo. E as crianças de hoje... Primeiro que a vida tá louca, todo mundo almoça na escola, a gente não consegue almoçar nos mesmos horários, jantar nos mesmos horários, mas mesmo assim, eu fui, mês passado em Hotel Fazenda, e as pessoas pagam um pacote de Hotel Fazenda para ver o cavalo, acredito eu, né? A vaca, nadar no lago, fazer aquelas coisas, e levam os tablets para as crianças no Hotel Fazenda, no café da manhã, comer a banana amassada e tomar o leite vendo tela. Tem alguma coisa muito errada, assim, o que está acontecendo? Então, assim, perde-se oportunidades maravilhosas, simples, corriqueiras, e depois o prejuízo é grande, assim. A gente tem visto, e aí não é mais achismo, não é empírico, aí agora as pesquisas estão chegando para só atestar, carimbar aquilo que a gente já estava sabendo. Não tem mais como fugir agora, porque agora tem muito, dados. Tem. Né? Inclusive, Ana, depois você me manda isso aí, que eu vou botar na descrição os links desses estudos, caso alguém queira ver alguma coisa mais aprofundada. Né? Tem gente que é nerd pra tudo, né? Eu provavelmente vou querer ver, eu com certeza vou querer ver, então, se você quiser, já vai estar aí na descrição. Combinado. Bom, infelizmente a gente tem que terminar esse vídeo, mas assim, a gente tá aqui em off, estamos conversando vários outros temas, você tá aí, fica esperto que a Ana vai voltar já. Você não precisa nem comentar mais, já tá certo aqui, ela vai voltar, entendeu? Eu, como boa fonoaudióloga, falo pra caramba, tem muito assunto. Se deixar, é melhor editar. Né? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários, fala com a gente assim, o que você acha que você pode estar ajudando ou atrapalhando na linguagem do seu filho. A gente vai responder aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.